Sobrenatural, agora entre nós. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho, então no like, então bora pro vídeo. Sobrenatural, agora entre nós, acompanhamos a personagem Gemma, uma dentista que volta para casa onde passou a infância, levando a sua filha com ela. Depois de começar a ter pesadelos assustadores, Gemma procura ajuda e descobre que consegue entrar no além, um lugar onde vivem espíritos e entidades malignas, e Gemma também descobre que consegue trazer criaturas e objetos desse lugar para o mundo real, sem precisar abrir nenhum portal. Sobrenatural, agora entre nós. É um filme que consegue sim mostrar a questão da personagem principal, que é Gemma, que você vê lá no começo do filme que ela é criança, em 1999, que você vê que a mãe é uma pessoa muito com problemas, era muito agressiva e assim por diante. Então o filme tem um salto do tempo mais ou menos de 20 anos e você vê que a Gemma, ela é adulta, trabalha como dentista e assim por diante. E aí você vê que a Gemma retorna para sua casa de infância, encontra o cômodo cheio de caixas que pertence à mãe da Gemma. Então o filme trabalha muito bem essa questão. Só que depois o filme ele acaba sendo mais a questão que para mim é um ponto positivo da sua adrenalina, da sua tensão, das criaturas que vão aparecendo ao longo da duração do filme. É bom essa questão, mas sua história ela acaba sendo meio que esquecida. Ela mostra no começo do filme, mas não é muito elaborada ao longo da duração do filme. Uma pena. Mas se você só quer ver um filme de tensão, momentos tensos, o jumpscare que na minha opinião funciona muito bem, você vai gostar. E que você não precisa assistir os outros filmes anteriores do Sobrenatural para poder assistir esse. Até porque são novas famílias, novos objetivos e você vai conseguir assistir esse filme numa boa. É claro que vai ter um momento pontual onde mostra a família dos filmes anteriores do Sobrenatural, mas de uma forma rápida, e ao mesmo tempo tem a personagem que está nos outros filmes e retorna, mas de uma forma bem pontual. Como eu falei para vocês, você vê que a mãe da Gemma é uma pessoa muito agressiva. Só que ao longo da duração do filme, você vê que não é agressiva porque ela queria ser agressiva, mas porque ela estava no além e ela acaba tendo comportamentos um pouco estranhos. No além, que acaba vendo criaturas, mesma coisa que a Gemma tem, de ter essa questão de também estar no além. Então o filme mostra por que essas duas pessoas têm essa capacidade de estar no além. E eu digo mais, esse filme, o Sobrenatural, esse novo filme, é muito mais tenso, com uma carga mais de tensão ao longo da duração do filme do que você for comparar com os outros filmes do Sobrenatural. A história não é o foco, e o foco sim é a sua atenção. Mesmo que você vai ter mais momentos de tensão e menos a história que seja um pouco envolvente, você vai ficar compenetrado pelo tudo que vai acontecendo, da sua atenção e assim por diante. Você não vai ficar meio que tedioso. Ao mesmo tempo, você tem a questão de ter duas cenas muito marcantes. A primeira cena é a questão que a Gemma está cuidando de um paciente, mexendo um dente, algo que parecia ser tranquilo no primeiro momento, mas depois a Gemma fica um pouco preocupada do que vai acontecendo em diante. Vai ter momentos nojentos, momentos inusitados e assim por diante. Outro momento onde a Gemma vai entrar na cabana da filha, mas acontece que ela não consegue mais sair, a Gemma fica um pouco preocupada, fica em desespero, e ela vê a situação e cria um pouco de claustrofobia, que cada vez mais fica apertando esse local. Então são dois momentos muito bons demais. Jacob Chase, que é o diretor do filme Sobrenatural, agora entre nós, é uma direção interessante e você vê que é um orçamento por volta de 16 milhões de dólares. É um filme que tem poucos cenários, mas ele consegue trabalhar muito bem esses poucos cenários na movimentação dos locais, dos cômodos da casa e etc. E você vê que quando tem uma tensão muito grande, a câmera se mexe muito rápido, isso é muito interessante e que consegue trabalhar muito bem em ambientes pequenos, claustrofóbicos e assim por diante. Um outro ponto que eu não gostei muito desse filme é a questão do vilão, que é o Sirius, que ele pertencia a uma seita. E ele tem sim uma presença assustadora, mas os diálogos são muito genéricos, muito fracos. E ao mesmo tempo você tem três senhores desse filme, onde eles são seguidores do Sirius. Então você vê
a importância deles. A atuação da Emily Eve como Gemma é uma atuação interessante, você entende um pouco mais dessa personagem e ela consegue trazer momentos de desespero por conta de tudo que está acontecendo, de sobrenatural. Você vê pelo olhar dela desespero, e isso é muito interessante. E ao mesmo tempo ela tenta entender por que que ela tem essa questão de ir pro além, né, ver as criaturas e assim por diante. A atuação da Li Shen como Elise é uma atuação interessante, e essa personagem já está em outros filmes do sobrenatural. Mas a importância dela desse filme do sobrenatural é a questão que ela ajuda a Gemma a sair desse mundo do além. Então você encontra diálogos interessantes da Elise e assim por diante. Esse filme tem sim pós-crédito, mas dá possibilidade sim de ter mais filmes agora com essa família, com novas consequências e assim por diante. Ao mesmo tempo que, se você já gostou dos outros filmes dos sobrenaturais, é bem provável que você vai gostar desse filme na questão da sua atenção, nos momentos nojentos, mas a sua história acaba deixando um pouco a desejar. Mas de todo jeito é um filme muito bom, porque consegue trazer muito bem a sua atenção, mas a sua história deixa um pouco de canto. A presença dessas criaturas são muito macabras. Bom, essa foi minha crítica do filme Sobrenatural Agora Entre Nós. Espero que vocês curtiram minha crítica. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!